vai requerer de você uma reflexão, mas eu acho que você vai ser capaz de responder rapidamente. A pergunta é a seguinte: quantos aqui já tomaram limonada? Levantem a mão. Todo mundo. Por que eu fiz essa pergunta? Que parece tão simples, né? Mas vocês são tão atentos e tão inteligentes que rapidamente já... A limonada, ela é fruto de uma experiência muito ruim para o limão. Em primeiro lugar, ele é cortado ao meio. E depois disso ele é espremido até que saia dele todo o seu suco. E deve ser uma experiência muito dolorosa para o limão. Só que ela é muito semelhante a algo que Deus está fazendo conosco a cada dia. E de um bom limão sai uma deliciosa limonada. E a limonada talvez seja uma das bebidas mais populares, e ela é popular justamente porque ela é muito boa, e traz muitos benefícios para a saúde. E eu estou fazendo essa pequena ilustração antes de ler o que nós vamos estar lendo aqui juntos, para que facilite o seu entendimento. O que está escrito aí como subtítulo do texto que nós vamos ler aí na sua Bíblia? Antes de Romanos 8, 18, o que está escrito? Tem algumas Bíblias que são mais econômicas, aí só falam da glória futura, né? São aqueles que não querem saber de sofrimento, já riscaram da Bíblia. Está só a glória futura. Mas a minha Bíblia, que é uma Bíblia um pouco mais realista, ela diz assim: o sofrimento do presente. Começa com sofrimento. E as glórias do porvir. Agora, o sofrimento do presente e as glórias do porvir, elas estão relacionadas à mesma pessoa. E uma coisa depende da outra coisa. E olha o que Paulo escreve aqui. Aliás, antes mesmo de ler esse texto, eu tenho me dedicado nesses dias a procurar estudar o contexto que o mundo se encontrava quando esses livros e estas cartas foram escritas. E este contexto que você encontra na história é o pior possível. Quando você vê Paulo escrevendo uma carta como essa, você imagina um senhor idoso com uma pena e um pedaço de papiro nas mãos, escrevendo as inspirações que o Espírito Santo trazia de um modo tão generoso ao seu coração, quando na realidade cada um desses livros e cartas foram escritos no momento de profunda pressão emocional, aonde parecia que o mundo estava sendo derribado sobre as cabeças daqueles que serviam a Deus. Perseguições cruéis que vão além de qualquer imaginação que alguém pudesse ter relacionada à crueldade com seu semelhante. Eu quero convidá-los a assistirem um filme que se encontra à disposição na internet, no YouTube. Esse filme chamado Mártires Cristãos. Ele fala de estatísticas ou de dados da época de cada um dos imperadores romanos, na época em que cada um desses livros foram escritos e depois deles também. E vocês vão encontrar uma realidade muito diferente daquelas que muitos imaginam que os primeiros cristãos viveram. E quando você vê uma escrita ou uma declaração como estas, você entende o tamanho da fé destas pessoas. Depois de ter assistido este filme, eu fiquei me lembrando de alguns lugares que eu estive já por mais de algumas vezes, aonde esses cristãos foram mortos, e ficava imaginando a terra aonde nós andamos, aonde nós pisamos, que parece-me que toda ela foi banhada pelo sangue dos cristãos. Quando os turistas menos atenciosos ao que diz a Bíblia vão visitar lugares como o Coliseu,
não imaginam que aquele lugar hoje tão festejado, tão bonito, foi palco dos maiores horrores da humanidade. E você, neste filme que você vai assistir, você vai ver o Coliseu. Tudo de mal aconteceu dentro daquele lugar. Mas também esta semana eu estava conversando com o nosso pastor, Carlos Alberto, estive com ele na quarta-feira, e ficamos ali conversando por longas horas, compartilhando as boas novas do Senhor. E ele me contava a respeito de uma experiência que teve esses dias, visitando uma igreja na Itália. Foi convidado como preletor para estar ali ministrando. Uma igreja que é liderada por uma moça, uma brasileira, uma moça de 46 anos de idade, que decidiu não se casar para servir a Deus, e hoje é líder de um ministério com 60 igrejas na Itália. Um ministério enorme, um ministério muito avivado, um ministério que tem vivido dias de um derramar da presença do Espírito, como eu creio que há muitos séculos não se via na Itália. Uma moça que era católica e se converteu do catolicismo através de um chamado do próprio Jesus, uma palavra que Deus deu a ela, estando ela ajoelhada numa das catedrais de Milão. Foi ali alcançada e começou um ministério há 20 anos atrás, que hoje conta com milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de italianos convertidos ao Senhor. E eu fiquei imaginando uma terra onde foi palco de tanta dor, de tanta morte, de tanta destruição, de tanta perseguição, há de ser o palco de um grande avivamento. E o Coliseu, que um dia foi um palco de horrores para os cristãos, eu já posso vê-lo lotado de pessoas sedentas para ouvir o Evangelho dentro daquele lugar, porque eu creio que há uma unção por causa do sangue que ali foi derramado. E eu creio que isso vai acontecer em todo o mundo e também entre nós. Eu quero desafiar você nesta noite a colocar a sua vida diante do Senhor, em relação às palavras que nós vamos compartilhar, porque Deus enviou esta palavra para você, para a sua casa, para a sua família. E Deus tem nos permitido passar por algumas experiências nesses dias, experiências muito semelhantes àquela que eu usei para ilustrar o início desta reunião, a experiência de um limão sendo espremido. É assim que nós nos sentimos muitas vezes, mas sabemos que deste limão vai sair uma deliciosa limonada. E está escrito: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em... Aonde a glória vai ser revelada? Em nós. A palavra glória não tem uma tradução específica para ela, mas a melhor compreensão que eu posso lhes dar a respeito da palavra glória é tudo aquilo que Deus tem e tudo aquilo que Deus é. Ou seja, Paulo está dizendo que o sofrimento deste tempo não pode ser comparado com a manifestação de tudo aquilo que Deus tem e Ele é em nossas vidas. E ele continua dizendo assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E quando nós ouvimos falar aqui de criação, eu não estou falando dos animais selváticos ou domésticos, estou falando daqueles que ainda não conheceram a Cristo. Porque no que pese muitos pensarem que todos são filhos de Deus, a palavra de Deus diz, em muitos capítulos, em muitos versículos, em especial um deles que eu vou citar agora, na carta de Paulo, no Evangelho de João, capítulo de número 1, versos 11 e seguintes, que diz assim, que Jesus veio para os seus, ou seja, veio para os judeus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, ou seja, creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não nascidos da carne, nem da vontade da carne, mas filhos nascidos de Deus. Então, filho de Deus é apenas aquele que um dia entregou a sua vida a Jesus, é o que diz a Bíblia.
E Paulo está dizendo que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Por isso nós temos que pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. E ele diz mais: pois a criação está sujeita à vaidade. E quando nós vemos tantas pessoas caindo nesses dias, tantas pessoas em desgraça, tantas pessoas sendo expostas, sendo humilhadas, e muitas vezes alguns cristãos equivocadamente ousam julgar ou estender o dedo. Na realidade, se nós viermos fazendo uma retrospectiva aqui, a responsabilidade recairá sobre cada um de nós. Porque talvez por falharmos na exposição das Escrituras, na pregação do Evangelho, muitos dos que estão caindo poderiam ter sido alcançados, porque talvez sejam nossos conhecidos. Quando ouvimos falar a respeito de situações que têm sido expostas pela televisão, e às vezes vemos pessoas, até bastante familiares, nós temos hoje que tomar uma atitude, porque antes tarde do que nunca, temos que nos manifestar, não para fazer passeatas nas ruas exigindo a morte por execução na cadeira elétrica de alguns deles, mas para exigir a possibilidade de, quem sabe, eu e você estarmos visitando essas pessoas e levando-lhes as boas novas do Evangelho, porque está escrito na palavra que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque está escrito na palavra que a criação está sujeita à vaidade, não, o que está escrito aí na sua Bíblia? Não voluntariamente, não é porque quer, mas é por causa da natureza de pecado. Ela está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. E quem é que sujeitou? O pecado. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da... Você tem ouvido falar sobre essa palavra nesses dias ou não? Corrupção? De jeito nenhum, não, a gente quase não ouve. A Bíblia já falava disso há 2000 anos atrás. Só que às vezes a gente não presta atenção nos detalhes. A gente está mais preocupado. Pastor, dá um texto aí que fala de bênção, para mim me alimentar hoje. Que nem o nosso querido amigo, pastor Paulo, que esteve algumas semanas conosco aqui, ele falava que ele foi numa casa e ele ficou esperando na sala enquanto alguém foi lá para dentro, uma senhora que ele atendeu, ia orar com ela, enfim. E ele viu uma caixinha de bênçãos do lado dele ali e começou a se coçar, porque, afinal de contas, caixinha de bênção não é uma coisa muito santa. E ele, até que ele não aguentou e abriu. E ele tirava uma bênção maravilhosa, tirava outra maravilhosa, tirava outra maravilhosa, e tirava outra melhor ainda. E quando a mulher voltou, encontrou ele com aquela caixinha na mão, falou para ela: irmão, o senhor comprou essa caixinha, uma bênção melhor que a outra? Ela falou: não, deixa eu explicar, eu comprei 5, escolhi as melhores, fiz uma seleção. Às vezes a gente é crente e lê caixinha de bênção, mas não presta atenção no que a palavra diz, das responsabilidades, dos desafios, e também da preparação de cada um de nós para aquilo que Deus está fazendo. Por isso, muitas vezes, muitos ficam desesperados diante das tribulações, das lutas. Será o fim? Jesus está voltando? É o anticristo que está me perseguindo? Satanás escolheu a mim para despejar sobre mim toda a sua ira, quando na realidade não é isso. Quando na realidade a limonada precisa ser feita, e ninguém inventou ainda o melhor método de fazer uma boa limonada, estão espremendo bastante o limão. E olha o que diz na sequência: na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Às vezes eu fico assistindo pela televisão essas situações, desses depoimentos nas CPIs, nos interrogatórios que são transmitidos publicamente.
Eu fico tentando entrar dentro do coração daquelas pessoas para imaginar o que sentem nesta hora. E eu fico imaginando a angústia, o sofrimento, a vergonha. Porque são seres humanos absolutamente iguais a nós. E no que pese, muitas vezes, muitos sentir-se muito satisfeitos com o que está acontecendo. Jesus morreu por eles e por nós. E Jesus sente a dor de cada um de nós, mas sente a dor dessas famílias e dessas pessoas também. E a palavra continua dizendo assim: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Por quê? Porque as lutas chegam até nós também. As dificuldades, as perseguições, as lutas fazem parte da nossa vida e por isso gememos também no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. E eu quero fazer uma pausa aqui. Muitas vezes você vai assistir esse filme que eu recomendei a vocês, Mártires Cristãos, e você vai ver pessoas sendo devoradas por leões, você vai ver pessoas sendo transpassadas por espadas, e você vai imaginar, tadinho, morreu tão cedo, tão jovem. Na realidade, o que aconteceu foi que Deus recolheu os seus filhos, porque segundo o que está escrito na palavra, era gente da qual este mundo não era digno. E Ele levou para si, para o seu próprio cuidado. E você vê pessoas de um modo destemido, se oferecendo e não negando a sua fé, porque tinham plena revelação de quem era o seu Deus. Talvez revelação que nos falte a nós nesses dias, revelação que eu e você precisamos ter, revelação a qual eu creio que através de mensagens como esta que você está ouvindo nesta noite, hão de se dar em seu coração. Aliás, hoje é a primeira de 3 mensagens, eu sempre tenho procurado pregar algumas séries para firmar bastante esses valores, e tem muita riqueza por trás deste assunto, e eu sei que você vai sair muito edificado desta série de ministrações. E a palavra diz, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois se alguém vê, como espera? Mas se esperamos, é o que não vemos, com paciência aguardamos. Toda a palavra de Deus vai ser revelada em nós e através de nós. O que o Senhor tem me dado nesses dias é o consolo que vem da parte dEle, a mim e a minha casa. E Ele diz, consolem com a mesma consolação com que estão sendo consolados. Mas eu sei que muitos cristãos morrem de medo de sofrer. Eu conheci ao longo de tantos anos de vida cristã, sempre muito engajado, não só no ministério, mas na própria prática do cristianismo. E eu me encontrei com muitas pessoas que, você tocava nesse assunto, a pessoa nem vinha no culto para não pegar nenhuma praga. Eu conheci irmãos que falavam comigo, pastor, sabe aquela música, eu quero ser como o vaso das mãos do oleiro? Eu falei, sei, não canto nem morto. Tinha um medo de que alguma coisa pegasse, eu vou cantar, vai que Deus resolve, quebra a minha vida e faz de novo, eu gosto tanto dessa vida, pastor do céu, como é que Deus vai quebrar essa vida? E este ano, há 3 meses atrás, eu tive a oportunidade de conhecer o autor desta música, que foi traduzida em 21 idiomas, pastor Newton Fuller, um homem doce, um homem amado, um homem que nos abençoou tanto numa reunião aqui, numa terça-feira de manhã, quando nós reuníamos os principais pastores da nossa cidade. Ele veio ministrar aos nossos corações e nos edificou tanto.
Então eu quero falar para você, não precisa ter medo de cantar essa música não, porque o autor está vivo, está com 80 e poucos anos de idade, numa alegria, numa felicidade por servir a Deus. Então você pode cantar com tranquilidade. Porque é o fato de sermos trabalhados pelo oleiro que transforma a nossa vida em algo que revela a glória de Deus. E a palavra continua dizendo aqui no verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Por que o Espírito nos assiste na nossa fraqueza? Porque em determinado momento, eu e você, que somos tão santos, tão convertidos, que somos tão próximos de Deus, nos sentimos fracos, nos sentimos oprimidos, e parece que não vamos dar conta das situações que nos cercam. Mas daí entra em ação o Espírito Santo, que nos assiste, semelhantemente nos assiste nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Por que nós não sabemos orar como convém? Porque muitas vezes a nossa primeira atitude qual é? Senhor, para que eu quero descer. Quando na realidade, o que nós precisamos é de entendimento daquilo que está acontecendo. Deus não está matando você, não. Deus não está destruindo a sua vida, não. Eu vejo minha mãe sentada aqui, ela é testemunha. Quando eu era criança, às vezes eu precisava tomar injeção. Eu achava que aquele farmacêutico era o demônio. Eu lembro um dia, ela estava me levando à farmácia, é verdade isso, gente. Eu peguei um pedaço de tábua que eu vi no chão assim, vi escondido atrás da perna, falei, hoje eu acerto a cabeça dele. A cabeça da serpente vai ser esmagada hoje. E era para o meu bem. Era para que eu alcançasse a cura. E às vezes a gente não sabe orar como convém. Imagina eu orando naqueles dias, Senhor, mata aquele farmacêutico. O Senhor é fiel, a sua palavra se cumpre. Extermina ele, todas as injeções do mundo. Eu não sei que raio que eu tomava tanta injeção, até hoje eu não sei, viu? Acho que a turma não tinha o que fazer, vai dar uma injeção nele. Mas fez bem, estou vivo até hoje. E às vezes a gente não sabe orar como convém. Está no meio da luta, está no meio da prova, não, Deus esqueceu de mim, virou as costas para mim. Aliás, eu acho que Ele nunca gostou de mim. Quando na realidade, é como diz o texto, ou o início dessa exposição, onde diz que o sofrimento do presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então, quando eu encaro a vida nesta perspectiva, com a qual eu compartilho com vocês hoje, você vai fazer o que daqui a pouco nós vamos ver em Tiago, o ensino do apóstolo Tiago, quando ele diz que é para nós termos, por motivo de grande alegria, passarmos por muitas tribulações. É isso que o Espírito Santo nos revela, é isso que ele está dizendo nesta noite a cada um de nós. E a palavra continua dizendo, verso 27, que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Imagina você que quando o Espírito Santo está intercedendo por nós, Ele não está intercedendo, como eu citei aqui, para que o farmacêutico seja atropelado por um ônibus. Ele está intercedendo para que a vontade de Deus se cumpra em nossa vida. E Deus diz assim, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz, planos de paz, planos de paz, planos de paz e não de mal, para lhes dar uma esperança e um futuro, e para dar a vocês o fim que vocês desejam. Por isso eu posso dizer para a nossa pastora que está nos ouvindo agora, Deus tem para você uma esperança, mas tem também um futuro, e vai dar a você o fim que você deseja. Amém. E é assim na vida de cada um de nós. Só que tem momentos que a gente esquece disso. E aí o Espírito Santo entra em ação. Aí ele faz a obra dele. Essa semana nós tivemos talvez um dos dias mais difíceis da nossa vida.
Na quarta-feira nós nos levantamos muito cedo e nós tínhamos 3 médicos para ir naquele dia, e o primeiro deles foi uma verdadeira prova da nossa fé. Nós chegamos no consultório do médico e ele nos deu todas as notícias que nós não gostaríamos de ouvir. E de uma forma assim, até tida por nós como insensível, ele fez da sua objetividade uma lança que foi espetada no nosso coração. Ele disse que o tumor da pastora, durante as 16 sessões de quimioterapia que ela fez, ao invés de diminuir, aumentou. E que a quimioterapia não trouxe nenhum benefício para o tratamento dela. E que ela teria agora que fazer uma cirurgia de emergência e, na sequência, fazer um tratamento ao qual ela não poderia mais se submeter, porque já foi uma vez irradiada, não poderia receber novo tratamento de radioterapia, mas que era a única alternativa a ser feita. Mas depois ele deu uma notícia boa, que falou que em São Paulo tinha lá um equipamento que possibilitaria ela enfrentar este tratamento. E aquilo na hora pareceu para nós um balde de água fria, ou a destruição do nosso futuro. Eu já ficava imaginando uma porta se abrindo e um camarada vindo com uma trena ali para medir o tamanho do corpo, para, quem sabe, encomendar o caixão. Mas algumas horas depois, sendo ministrados por Deus, nós tivemos a nossa fé completamente restaurada. E depois nós fomos a um outro médico que ajudou muito nesse processo de restauração da nossa fé, um médico que tem sido um anjo do Senhor para nos abençoar, um dos maiores especialistas talvez do mundo, porque ele é professor de universidades internacionais, dá curso no mundo inteiro. E ali a nossa fé não só foi reforçada, mas também começamos a enxergar a saída de tantas coisas. Depois já fomos procurar o radiologista, o médico é responsável pela radioterapia, que vai estar cuidando dela nas próximas semanas. E eu sei que nós vimos ali Deus agindo, e nós saímos no final da tarde cansados, exaustos, física e emocionalmente, mas espiritualmente prontos para enfrentar os desafios que vêm pela frente. Aí eu tinha um compromisso com o nosso querido pastor à noite, eu fiquei de me encontrar com ele, e ficamos lá só batendo papo, falando de coisa boa, porque eu tenho convicção de que o Deus em que nós cremos é poderoso para cumprir toda a palavra que Ele tem falado. E Ele diz: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de mal, para lhes dar uma esperança e um futuro, e para dar a vocês o fim que vocês desejam. E eu creio que vai ser assim. Minha esposa vai morrer de velha. E eu espero estar firme para dar assistência para a menina até lá. Vocês veem quantos aqui passaram conosco aqui o ano passado e me viram sem andar. Se quiser eu dou uns pulos aqui para vocês verem. Você acha que Deus é poderoso? 50% das pessoas, vamos louvar a Deus. Deus é maravilhoso. 50% das pessoas que desenvolvem a enfermidade que eu desenvolvi morrem nos primeiros 10 anos depois do diagnóstico. Eu tenho me sentido cada dia melhor. E eu fui curado, ou venci os sintomas da enfermidade. Eu não tenho alta ainda, não posso dizer que fui curado. Embora eu creio que em Cristo Jesus, Ele já levou sobre si minhas dores e enfermidades. E o castigo que me traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas nós já fomos todos curados. Mas a cura é um processo às vezes. Sabia que a cura às vezes não é instantânea? Mas isso não anula a palavra de Deus. A nossa experiência não anula a palavra de Deus. A cura às vezes é instantânea, mas às vezes a cura é um processo. Porque Deus tem um propósito em todas as coisas. E sabe como é que eu encontrei acesso a esta cura? O dia que eu fui pela primeira vez com ela. E foi este oncologista abençoado que deu essas notícias.
a quem eu devo muito, e aliás já perdoei ele. E agora lembrei disso, agora tem que perdoar mais ainda, não só perdoar, mas abençoar. Ele me viu de muleta, ele falou: o que você tem? Ele falou: eu tenho tal enfermidade. Ele falou: você sabia que você tem o melhor médico do mundo aqui no Brasil? Eu falei: sabia, mas eu não consigo falar com esse abençoado, parece que ele está fugindo de mim. Ele falou: você quer falar com ele hoje ou amanhã? Eu falei: como assim? Ele falou: o filho dele é da nossa equipe, ele vai te atender, daqui a pouco ele vai te ligar. E o camarada me ligou mesmo, achei que era pegadinha. E algumas horas depois eu estava sentado na frente dele. E a primeira coisa que ele me falou, quando eu encontrei aquele homem, ele falou: bom dia, boa tarde, boa noite, ele falou: eu vou curar você. E a profecia dele se cumpriu. Amém. E Deus vai fazer assim, em todo o tempo. E quando eu ficava, um dia eu estava indignado com aquele homem ele disse para mim que ele não tinha certeza que ele não era Deus. Eu falei: que presunçoso, Deus. Deus falou assim: eu queria que você fosse presunçoso desse jeito, que daí você ia curar muito mais gente. Porque a Bíblia diz: vós sois deuses. A Bíblia diz que pouco menor do que ele fomos feitos. Jesus disse: os sinais que eu faço, vocês farão ainda maiores. Quando a gente vê alguém falando: eu vou curar você, a gente fala: nossa, que homem, isso não é de Deus não. Esse homem arrogante, presunçoso, eu estou aqui curado. Então nós precisamos entender que é assim que Deus quer que nós nos portemos, com esta convicção, com esta certeza. E a palavra de Paulo continua aqui, verso 28, olha o que está escrito aí na sua Bíblia: sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem feitos conforme a imagem do seu Filho. O que Deus fez? Predestinou. Agora, para você ser a imagem de Jesus, você acha que é fácil? Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e você vai aprender a obediência lá na Disney. É isso que você acha? Porque para mim está certo que o sofrimento desses dias não se comparam com a glória que há de ser revelada. Porque Deus nos permite ser provados. E desta maneira Ele vai formando em nós justamente aquilo pelo que fomos predestinados, para sermos a imagem e semelhança do Seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Esse é o processo. Então eu quero hoje, eu falava de paradigma aqui no início da reunião, tirar o paradigma de que Deus não ama você, que Ele esqueceu de você. Deus está chamando você, chamando para andar com Ele, perto dEle. Agora, no que pese aqueles que discordam de mim, eu me sinto muito mais satisfeito nos momentos de crise do que nos momentos de abastança. O ano passado eu passei por um tempo de tanta indignação, vendo os irmãos agindo como se o mundo fosse acabar em pipoca. Muitos irmãos pedindo baixa do ministério por causa da sua prosperidade. Muitos deixaram de ter desafios, de pregar o Evangelho, de se consagrarem a Deus por causa da sua riqueza e do seu crescimento. E eu andava como pastor, muito triste diante de Deus. Falei: Senhor, não foi para isso que eu entreguei a minha vida ao Senhor, para que eu visse as pessoas rejeitá-lo desta maneira, priorizando coisas materiais, vulgares, coisas que são uma verdadeira afronta ao Senhor quando são colocados em primeiro lugar em suas vidas. Mas graças a Deus, Deus é tão bom que Ele envia um sofrimento de vez em quando. E graças a Deus não é só na minha casa, porque eu ia ficar sozinho.
E muitos têm passado por lutas. E vão sair dessas lutas tão melhores, tão mais parecidos com Jesus, tão mais santos, tão mais edificados, tão mais prontos para servir a Deus. Esses dias falava com um amigo nosso, um irmão nosso, pelo telefone, e ele me falava a respeito do momento que tem vivido, e eu lembrava de outro que ele tinha passado, e como Deus foi tão bom no primeiro, e como estava sendo bom no segundo. E eu ficava tão feliz de ouvir aquele irmão falando das suas crises, porque eu falei, Senhor, agora ele vai ser mais santo ainda, agora ele vai ser mais comprometido ainda com o Senhor. E Deus ainda usou outro irmão para abençoar, para ajudar, para ser um anjo na vida dele. E eu fiquei tão feliz, tão feliz. Se ele tivesse me falado que tinha ganho sozinho na Mega Sena, não ia trazer nenhum gozo ou contentamento para o meu coração. Mas quando ele me fala que chega mais perto do Senhor, que é mais consagrado a Deus agora, está mais maduro na fé, eu me sinto muito gratificado. E eu quero finalizar esta ministração lendo com vocês o texto de Tiago. Tiago, capítulo de número 1, versos 2, 3, não, vamos ler até o 8. Tiago, capítulo de número 1, versos de 2 a 8. O que está escrito aí no subtítulo? Os benefícios das provações. Todo mundo já achou? Estou vendo um barulho de Bíblia, vou dar uma dica para você, está entre Gênesis e Apocalipse. E se você não achar, você pode procurar no índice. Está depois de Hebreus. Os benefícios das provações. Olha o que está escrito aí. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou de grande gozo, como dizem algumas versões, passardes por quantas tribulações? Provações? Por várias provações. Pessoal, o irmão chega todo feliz na sua casa, o irmão vem contar para você, estou passando por uma provação, ai que maravilha, glória a Deus, coisa boa. É assim que a gente reage ou não? Infelizmente não. Mas a palavra diz que é para a gente reagir assim. Falar, gente, está sendo bom. Estamos passando por luta, mas Deus está conosco. Estamos passando por luta, mas Deus tem falado conosco. Estamos passando por luta, mas Deus tem nos animado. Deus tem levantado anjos. Essa é a nossa realidade. É a realidade da minha casa. É o nosso testemunho. Estamos passando por lutas, mas estamos firmes. Cristo tem dado cada lição na gente, com a alegria, com a perseverança dela, está animada, e eu tenho convicção de que ela vai sair de uma forma tão maravilhosa dessa luta que ela está enfrentando. Esse ministério das mulheres intercessoras vai multiplicar-se a 100 por 1, e a igreja vai ser ainda mais abençoada do que já tem sido. E Tiago diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E a palavra aqui não é passardes por várias destruições. E a palavra aqui não é passardes por várias perdas. E a palavra aqui não é passar por vários sofrimentos que vão consumir sua alma. A palavra que Deus está nos mostrando aqui é provação.
é prova, é para provar. E tem um texto lá em Provérbios 17:3 que diz assim: assim como o crisol prova a prata e o fogo prova o ouro, Deus prova as nossas vidas. E esta provação é justamente para que separemos o que é do que não é, do que é valor, daquilo que não tem valor, daquilo que vem de Deus para aquilo que vem do inferno ou vem do próprio mundo sem Deus. Então a provação não tem absolutamente nada com destruição, ela tem a ver com santificação, com crescimento, ela tem a ver com maturidade, ela tem a ver com tornar-nos semelhantes a Jesus, ela tem a ver a nos dar mais influência, a tornarmos mais santos. E nós muitas vezes não somos capazes de ter alegria na provação, porque nós nem sabemos o que é provação. E nós achamos que deve ser coisa ruim esse negócio. E você leu a bula? Esse negócio deve fazer um mal lascado. Passardes por provações. Provação é coisa boa. Provação prova para nós mesmos em quem temos crido. Provação nos ensina a reagir. E o tema que eu sugeri para esta primeira pregação desta série é vencendo em meio às provações. E nós vencemos quando nós entendemos o que elas significam. Porque o diabo usa ou se prevalece da nossa ignorância para nos oprimir, porque está escrito: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Meu povo sofre porque lhes falta conhecimento. Então, como eu não conheço, o diabo fica falando: agora Deus acabou com a sua raça, hein, rapaz? Agora você se lascou de vez, hein? Não. Deus está trabalhando na minha casa, na minha família, gente. E o resultado desse trabalho vai ser maravilhoso. A igreja vai crescer, vai multiplicar. Os irmãos que andavam meio capenga na fé, agora vão se tornar ainda mais comprometidos com o reino. Agora você lê de novo Tiago 1:2. Tende por motivo de grande alegria passardes por muitas provações. Aí a gente começa a entender. A palavra é coerente, Deus é coerente, e eu posso ter muita alegria no que eu estou vivendo, e a minha esposa e minhas filhas podem ter muita alegria, e vocês podem ter muita alegria, embora nós vamos continuar orando, buscando a Deus. Por quê? Porque este é o motivo. Imagina você que tem mais de 20, 30 mil pessoas orando por ela. Essas pessoas estão sendo todas abençoadas, porque estão orando a Deus. E a Bíblia diz que Jó, eu concordo com os estudiosos que dizem que Jó é a própria igreja, que Jó é uma figura que ilustra a igreja. Jó foi curado quando orava pelos seus irmãos. Ele não estava lá sendo curado quando a mulher dele estava blasfemando pelo que eles estavam passando, mandando ele amaldiçoar a Deus. Jó não foi curado quando ele estava conjecturando com Deus por que ele estava passando por aquela situação. Jó foi curado quando ele começou a interceder pelos irmãos que estavam cegos na sua incredulidade. E muitos irmãos vão ser curados nesses dias à medida que intercedem pela nossa pastora. E a palavra de Deus continua dizendo assim: ora, a perseverança deve ter ação completa. Ação completa. Você pode repetir comigo essa frase? Ação completa. Essa carta de Tiago é o livro do Novo Testamento mais prático que existe. Tiago só fala de práticas, do chamado caminho, ou daquilo que nós chamamos de cristianismo. Ele demonstra que muito mais do que com as palavras, o Evangelho deve ser pregado com as nossas atitudes. É a atitude que comunica mais. Imagina você que você não precisa usar palavras. A forma que você serve as pessoas, que você ama as pessoas, que você perdoa aqueles que te ferem.
falam muito mais do que palavras. A forma que você trata seus familiares, sua esposa, seu marido, seus filhos. Porque tem muita gente que não entendeu nada ainda do cristianismo. Acho que ser cristão é vir na igreja. O cristianismo é um pouco mais profundo do que isso. Começa na forma de tratarmos uns aos outros. E aliás, ele diz assim: considere o outro superior a você mesmo. Lá dentro da sua casa. Esposa, marido, papai, mamãe, filhinho, irmãozinho. É assim que vive o cristianismo. Abençoa teus inimigos e ora para aqueles que te perseguem. No meio da crise, da dificuldade, eleva os teus olhos para os montes, é dele que vem o socorro. É nesse estilo de vida que nós estamos caminhando. E quando vem a luta, a gente vai ficar assustado, vai ficar com medo, vai ficar apavorado. Eu chorei algumas vezes, só foi para cair do cavalo, como diz o ditado popular, porque logo o Senhor me enviou uma palavra que parecia um chute do Anderson Silva no meio da cabeça. De uma forma doce, cordial e suave. Deus sempre falou comigo. Fala: rapaz, cuida da tua fé. E eu quero finalizar aqui dizendo a vocês: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Olha o que a aprovação faz com a sua vida: perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Sabe por que muitas vezes tem muito crente que não tem integridade? Porque tem fugido das provações. Vê uma provação, cai fora. Vem uma tribulação, não conta comigo não. E sabe quem são os cristãos que têm se engajado e que têm sido transformados em pessoas perfeitas, íntegras e em nada deficientes? Aqueles que dedicam a sua vida ao Senhor, porque esses são mais provados ainda. Então não vou servir a Deus não. Se for para ser provado, eu prefiro não servir. Vai servir quem? É o diabo? Só tem dois senhores. Se você fala que não vai servir a Deus, está servindo quem? Não precisa responder não, que eu sei. Primeira atitude que eu tive na minha vida, depois de me converter, foi: eu e minha esposa, nós vamos servir a Deus todos os dias da nossa vida. E já passamos por tudo e mais um pouco. Mas sabe qual é a melhor notícia? Estamos vivos e cada dia mais fortes. É bom demais. É muito bom servir a Deus. Porque Ele levanta anjos para nos guardarem, nos cuidarem em todo o tempo. Depois eu queria até pedir para minha esposa escrever o testemunho de quanta gente nos abençoou nesses dias. Na quinta-feira da semana passada, ela acordou, falou que estava com vontade de comer aquela picanha lá do Bom Retiro. Lá em São Paulo tem um restaurantezinho lá no Bom Retiro, que serve uma picanha que vocês nunca viram coisa igual. Nem Salomão, em toda a sua glória, não comeu uma picanha daqui. O irmão estava passando por São Paulo, falou: eu vou passar aí no flat que vocês estão, vou levar você e a pastora a comer uma picanha lá no Bom Retiro. Parece que ele tinha ouvido a nossa conversa. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Parece brincadeira isso. Mas Deus vê os mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. É isso que Ele quer dar a você. E finalizando aqui, diz assim:
Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, porque às vezes nós somos tão tolos, ele disse: se alguém necessita de sabedoria, faça como Salomão, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lhes impropera, e ser-lhe-á concedida, peça porém com fé. Deus quer te dar sabedoria para sair dos becos em que você entrou. Deus quer te dar sabedoria para prosperar em meio à crise. Deus quer te dar sabedoria para ser cada dia mais santo, para vencer as adversidades. E ele continua dizendo assim: porém com fé, e em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Muitas vezes nós cremos, mas cremos com ressalvas, cremos com reservas. Creio até o médico abrir a boca e falar que a coisa é feia, depois não creio mais. Não, temos que crer sempre, porque o nosso Deus é quem tem a última palavra. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará qualquer coisa do Senhor. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Muitas vezes nós somos constantes um tempo, depois inconstantes. Uma hora está servindo a Deus, outra hora não está servindo para nada. Ah, pastor, está falando mal de mim? Não estou falando mal de ninguém, eu sou assim também. Tem momentos de fraqueza também. É por isso que tem o Espírito Santo, que Ele intercede por nós. Ele envia mensagens como esta que eu estou compartilhando com você nessa noite. Pensa que é para você essa mensagem? Ela veio em primeiro lugar para mim. Foi para mim, foi para minha casa. E daí Deus falou: olha, com a consolação que você está sendo consolado, você vai consolar outros agora. E eu me lembrava de um testemunho de um homem chamado Horatius Gates Sapaford. Não sei se é assim que pronuncia o último nome, mas é assim que se escreve. Este homem era um pastor evangélico no século XIX, na cidade de Chicago. E houve um incêndio e sua casa foi inteira queimada, e junto com a casa o seu filho mais novo. Passado algum tempo, sua esposa foi fazer uma viagem de navio, e esse navio naufragou e morreram suas 4 filhas. E este pastor, em meio à sua dor, compôs um hino com a seguinte declaração: se a paz, a mais doce, vieres gozar, se a dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Foi em meio a esta situação que este hino foi escrito. E é em meio às tribulações que os hinos mais lindos são compostos, que as orações mais preciosas são realizadas, que o melhor aroma chega diante de Deus, que as melhores pessoas são geradas para Ele. Por isso tem por motivo de grande gozo passardes por muitas provações. Eu quero aproveitar esse momento e orar pela sua vida. A simples convicção dessa declaração que você fez nesta noite pode mudar a sua vida, pode mudar o seu estilo de vida, pode mudar a sua família, o seu casamento. Eu creio que nós precisamos restaurar e resgatar a pregação da igreja primitiva. Nós precisamos nos arrepender de agirmos de modo tão equivocado tantas vezes e encararmos de uma forma definitiva que nós não somos qualquer povo, qualquer pessoa.
Se tem um povo que cresce em meio à crise, que cresce em meio a dificuldades, esse povo somos nós. Mas muitas vezes se encontra em nossos lábios um discurso tão diferente desta realidade. Mas eu quero desafiar você nesta noite a tomar posse disso tudo que você ouviu e a partir deste momento mudar a sua atitude diante de Deus, diante das pessoas, diante da vida. Você está tendo uma oportunidade maravilhosa de ouvir coisas maravilhosas da parte de Deus, coisas que são fruto de sofrimento, de dor, mas que tem produzido vida, não morte, tem produzido vida e não morte, porque o nosso Deus é o Deus da vida, e Ele quer que essa vida seja compartilhada, e eu quero que esta vida entre dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro da sua família, dentro dos seus relacionamentos, dentro do seu coração. E você vai mudar a partir de hoje. E eu vou orar com você agora, para que tudo aquilo que você ouviu gere muita fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E a palavra foi dispensada nesta noite para que a fé seja gerada em seu coração e a vida seja gerada em seu coração. E eu quero abençoar você agora. Pai querido, no nome de Jesus, coloque suas duas mãos sobre o seu coração. Eu clamo, Senhor, toca nestes corações, assim como no meu. Senhor, leva-nos a crer nestas verdades, verdades que são redentoras para todos nós, verdades que transformam a nossa vida, verdades que quebram toda a cadeia, que rompem com algemas, que destroem amarras, que tiram o poder das mãos do inimigo, que tantas vezes nos oprime por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa ignorância. Nesta noite liberta o teu povo. A tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Liberta de todo medo, liberta de toda angústia, de todo cativeiro. E Senhor, em nome de Jesus, como disse Paulo, em meio a tantas aflições, ele foi capaz de escrever que as adversidades desses dias não são nada se comparadas à glória que está para ser revelada em nós. E eu creio que esta glória já está sendo revelada. Por isso, Senhor, nesta noite, levanta este povo, levanta nossas vidas, levanta a tua igreja, para testemunhar do teu poder e do teu amor. E abençoa, Senhor, agora cada uma dessas vidas, com um novo estilo de vida, um estilo de vida santo e comprometido com a tua palavra. Faz de cada um desses meus irmãos e irmãs, homens, mulheres, moços e moças, pessoas engajadas na tua causa, no teu reino, e pessoas que vão crescer, ser abençoadas, prosperar em meio às lutas, porque assim o Senhor faz com o teu povo, para que o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado. Nós abençoamos também a Cristiane, abençoamos, Senhor, as minhas filhas, e clamamos para que o teu consolo e a revelação da tua palavra venha hoje como um bálsamo sobre cada uma delas, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus?